Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, o seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é moral, ética e liberdade. Bom, para começar, normalmente a gente acaba confundindo muito moral e ética, às vezes achando até que são sinônimos, porém eles não são a mesma coisa. Moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social, enquanto a ética são os princípios que fundamentam a vida moral e que dependem da concepção de ser humano tomada como ponto de partida. Nós, em nossas vidas, a gente tende a ser sujeitos morais, porém fazemos isso para sermos recompensados e bem vistos pelas pessoas ou apenas para evitar alguma punição? Chamamos de heteronomia a moral regulada exteriormente pelo meio social, e à medida em que a pessoa vai amadurecendo moralmente e passa a tomar decisões por vontade própria, dizemos que a pessoa está exercendo autonomia. Bom, como o ser humano tende a se tornar autônomo, ele tende a se tornar livre. Porém, essa liberdade acaba gerando uma responsabilidade moral, já que esperamos que as pessoas também sejam morais conosco. Então essa responsabilidade acaba gerando um dever, e esse dever se torna uma obrigatoriedade, já que se não cumprirmos, somos excluídos da sociedade. Ou seja, a liberdade gera deveres, o que não quer dizer que deixamos de ser livres, e sim que estamos livres para julgar nossos próprios atos pensando na sociedade como um todo. Para Kant, a moral era imperativa e categórica, ou seja, ela era uma ordem incondicionada. Ou seja, a ação é boa em si, ponto final. Mas para Kant, não é porque a ação é boa que ela não tem um propósito. Pelo contrário, ela tem algum objetivo, seja a aprovação de alguém ou não ser castigado ou qualquer outro motivo. Falando agora um pouco da ética das virtudes, para Aristóteles, a virtude é a disposição de caráter para querer o bem, o que exige coragem de assumir os valores escolhidos e enfrentar os obstáculos que dificultam a ação. No século XX, os filósofos aderiram a um neo-aristotelismo para tentar superar as limitações de Kant, já que, segundo Kant, a mentira prejudicaria a sociedade independentemente, enquanto os filósofos do século XX criam que o agente moral poderia romper algumas barreiras, como a mentira, por exemplo, a fim de salvar a vida de algum inocente. Bom, com isso às vezes a gente fica na dúvida se os valores são absolutos ou relativos. Para os filósofos clássicos, os valores se fundamentam na metafísica, por isso são aceitos como universais, absolutos e por existirem em si, independentemente do sujeito que avalia. No século XVIII, David Hume teorizou que a moral, na verdade, é impulsionada pelas paixões e não pela razão em si. E Nietzsche propôs a transvaloração dos valores, concluindo que eles não existiriam desde sempre, que na verdade são criação humana. Conceitos como bem e mal que pareciam instituídos em um além, mostraram-se humanos quando eles eram questionados. Agora eu vou falar um pouco da aspiração de liberdade. A liberdade sempre foi um assunto muito discutido pela filosofia, e um dos temas mais abordados era se as paixões atuavam positivamente ou negativamente para agir bem. Durante a história, quando apareciam temas como a paixão e a razão, e corpo e espírito, normalmente os polos razão e espírito eram valorizados em detrimento dos polos paixão e corpo. Como dizia Platão, a liberdade só era alcançada através da subjugação do corpo e de suas paixões. Porém, em oposição a essas maneiras de compreender essa relação, alguns filósofos apresentaram teorias que reconhecem que são as paixões que nos impulsionam positivamente, além de serem responsáveis pela liberdade que nos encaminha para uma vida mais feliz. Segundo Baruch Spinoza, não é a razão que nos leva a agir, e sim o desejo. E o desejo, após sofrer uma lapidação e se adequar à realidade do momento, se tornaria a nossa vontade. Agora eu vou falar de 3 grandes concepções da liberdade. A primeira é a liberdade condicional e o livre-arbítrio. Ele se trata de um conceito de origem aristotélica que diz que podemos agir de qualquer maneira, independentemente das forças que nos constrangem. Muito tempo depois disso, o bispo Santo Agostinho introduziu um conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade, que também tem essa mesma pegada da liberdade incondicional. O outro é o determinismo. Ele foi derivado do positivismo de Comte
e ele dizia que toda a vida humana social depende de 3 fatores: a raça, o meio e o momento, o que significa que o ato humano não é livre, e sim refém desses fatores. Também dizia que o ser humano se achava livre porque não conhecia as causas que atuavam sobre ele. E a última dessas concepções é a liberdade situada. Liberdade situada é uma mistura das 2 concepções anteriores, que dizem que há coisas que não podemos controlar, como herança genética, a língua materna, por exemplo, e tem coisas que podemos controlar, como nossa profissão, por exemplo. Agora, voltando um pouco para o assunto da ética, eu vou falar um pouco sobre a ética aplicada, começando pela bioética. A bioética ela se popularizou na chamada Terceira Revolução Biológica, que foi o grande avanço da biologia molecular e biotecnologia. Alguns tópicos mais discutidos desse assunto são a manipulação do genoma humano, a escolha do sexo dos filhos, clonagem reprodutiva e entre outros. Apesar desses estudos trazerem muito avanço para a humanidade, eles também podem acabar trazendo muitos malefícios, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e discutir bem eles. Para isso foram criados os comitês de ética. Nos anos de 1960 surgiram os primeiros comitês de ética para discutir dilemas médicos morais e suas implicações. O maior problema dessas discussões é que sempre as pessoas têm horizontes ideológicos e culturais muito diferentes, o que acaba dificultando muito um consenso. E agora eu vou falar de alguns temas da bioética, começando pela técnica de procriação. Após a descoberta da inseminação artificial, muitas mulheres com dificuldades para engravidar recorreram a esse procedimento. E devido ao processo, pode ocorrer gravidez múltiplas. Então, seria válido abortar os excedentes? Que deveria descartá-los ou usá-los para experiências científicas? Esses são alguns dos questionamentos relacionados a esse tema. O próximo é aborto. O aborto vem sendo discutido há muito tempo, e existem muitos que são contra por motivos religiosos, alguns que são a favor em alguns casos específicos, e outros que são totalmente a favor. As principais discussões são: até que período da gestação é lícito fazer o aborto? O aborto pode ser feito para salvar a vida da gestante ou interromper um feto mal formado? Vítimas de estupro podem abortar? Entre outras discussões. Outro grande dilema é que a proibição por lei não impede que as clínicas clandestinas realizem esse procedimento. E muitas vezes essas clínicas acabam não tendo os requisitos necessários para fazer o procedimento, o que acaba colocando a vida de pacientes em risco. Então será que realmente compensa proibir o aborto, sendo que ele acaba sendo feito legalmente de qualquer jeito? Bom, outro tema relacionado à bioética é envelhecer até morrer. Com os avanços da medicina, as pessoas estão vivendo bem mais. Porém, chega uma certa idade que as pessoas se tornam totalmente dependentes e incapazes de viver de fato a vida. E algumas pessoas alegam que deixar a pessoa assim uma prolongação do sofrimento. E por causa disso, alguns são a favor da medicina paliativa, que é uma medicina muito pouco invasiva, que ela serve apenas para tirar a dor do paciente, sem tentar estender muito a vida dele de uma maneira forçada. E também tem a eutanásia, que é provocar a morte da pessoa. Porém, essa é muito mais discutida. Agora eu vou falar um pouco da ética ambiental, começando pelos seus antecedentes. Até a segunda metade do século XX, prevaleceu a ética antropocêntrica, que vê a natureza apenas como um objeto à disposição do ser humano. A primeira reflexão veio de Karl Otto Appel, que concluiu que a reflexão sobre o assunto deveria ser feita em 3 esferas: a microesfera, que seria a família, matrimônio, a vizinhança, a mesosfera, que é relativa à política nacional, e a macroesfera, que é relativa ao âmbito global. Agora eu vou falar da ética da responsabilidade. A nova noção de responsabilidade não é mais restrita a relações intersubjetivas. Ela se estendeu às relações entre agentes coletivos, como empresas, comunidades, administrações, governos e etc., das quais são exigidas responsabilidades com relação à sustentabilidade. O próximo é o desenvolvimento sustentável. Ele é a mudança na atuação predatória da economia contemporânea e a orientação para os cuidados com a preservação do meio ambiente. E o próximo são os documentos internacionais. Na tentativa de melhorar a situação, várias reuniões com líderes de vários países aconteceram. Algumas delas são
a Conferência de Estocolmo, a ECO 92, o Protocolo de Kyoto, entre muitas outras. E uma das que mais se destacou foi a COP21, que obrigou 195 países a ratificarem um documento a fim de combater as mudanças climáticas. É uma pena que esses documentos eles não têm força de lei, então muitas vezes vão acabar sendo descumpridos. E agora, por último, a ética dos negócios. E para começar, vou falar do compromisso com os funcionários. A empresa assume o compromisso com os funcionários a oferecer salários dignos, sem discriminação, boas condições de trabalho, planos de saúde, creche, etc. Agora, do compromisso com os consumidores. As empresas devem oferecer produtos confiáveis sem ludibriar o consumidor. Compromisso com os concorrentes. As empresas não devem fazer uma concorrência desleal através de dumping ou cartel, a fim de esmagar as concorrentes menores. Agora, o compromisso com os órgãos governamentais. As empresas não devem pressionar o governo a fim de conseguir satisfazer apenas seus interesses, sem pensar no coletivo. Agora, o compromisso com o ambiente. As empresas devem se comprometer com a sustentabilidade, evitando impactos sobre o ambiente. E por último, os compromissos com a comunidade. Na verdade, não existe um dever propriamente dito das empresas com a comunidade. Porém, muitas empresas fazem projetos sociais a fim de melhorar sua reputação e receber desconto nos impostos, o que é benéfico para todos. Bom, infelizmente a gente sabe que esse realmente deveria ser a ética dos negócios, porém a gente também sabe que normalmente isso não acontece, né? O que é uma pena. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os meus ouvintes, e é isso aí, valeu!